Mokele Membe. Mokele Membe é um criptídeo que supostamente vive na bacia do rio Congo. É amplamente documentado no folclore local como tendo um corpo semelhante ao de um elefante com um pescoço e cauda longos e uma cabeça pequena. Esta descrição se encaixa com a descrição de um pequeno saurópode. Isso dá à lenda alguma credibilidade com os criptozoólogos que continuam até hoje a procurar o Mokele Membe na esperança de que seja um dinossauro relíquia. Até agora, embora apenas alegados avistamentos, vídeo granulado de longa distância e algumas fotografias constituem a evidência da existência do Mokele Membe. Talvez entre as evidências mais convincentes seja o assassinato relatado de um Mokele Membe. O reverendo Eugene Thomas, de Ohio, Estados Unidos, contou a James Powell e ao Dr. Roy P. Macau em 1979 uma história que envolvia o suposto assassinato de um Mokele Membe perto do Lago Tele em 1959. Thomas era um missionário que serviu no Congo desde 1955, reunindo muitas das primeiras evidências e relatórios, e alegando ter tido 2 encontros próximos. Disse que os nativos da tribo Bangombe que viviam perto do Lago Tele construíram uma grande cerca pontiaguda em um afluente do Tele para evitar que Mokele Membe interferisse em sua pesca. Um Mokele Membe conseguiu atravessar, embora tenha sido ferido nas pontas, e os nativos então mataram a criatura. Como escreve William Gibbons, o pastor Thomas também mencionou que os 2 pigmeus imitaram o grito do animal enquanto ele estava sendo atacado e espetado. Mais tarde, uma festa da vitória foi realizada, durante a qual partes do animal foram cozidas e comidas. No entanto, aqueles que participaram da festa acabaram morrendo, seja por intoxicação alimentar ou por causas naturais. Mina de ouro do holandês perdido. Em algum lugar nas montanhas da superstição do Arizona, localizado a leste de Phoenix, Arizona, há a fama de haver uma mina de ouro tão rica que, se as paredes forem batidas com um martelo, pepitas de ouro caem. A mina foi supostamente descoberta pelo Apache, que a manteve em segredo até finalmente revelá-la para selecionar alguns dos primeiros monges espanhóis que chegaram ao Arizona das colônias no México. É conhecido localmente como a mina dos holandeses porque 2 dos muitos requerentes do século XIX eram da Holanda. Jacob Waltz e Jacob Weiser eram 2 exploradores alemães que resgataram um Dom Miguel Peralta de uma briga na cidade mexicana de Arizpe. Dom Miguel contou a seus salvadores sobre uma mina secreta da família que um de seus parentes havia reivindicado em 1748. O grupo de 3 partiu para o Arizona com o mapa da família Peralta e encontrou a mina da família Peralta logo depois. Os 3 homens pegaram US $60 mil em ouro. Dom Miguel vendeu o mapa e o título da mina aos alemães pela metade dos lucros. Os 2 alemães continuaram a trabalhar na mina nas 2 décadas seguintes, mas então o desastre finalmente aconteceu. Waltz voltou ao acampamento uma noite depois de acampar perto da mina para descobrir que Weiser havia desaparecido. No chão havia uma camisa manchada de sangue e flechas Apache. Em 1880 a mina foi novamente descoberta, por acaso. Os descobridores foram 2 jovens soldados norte-americanos que apareceram na cidade de Pinal com seus alforjes cheios de ouro. Eles disseram que o minério veio de uma mina em forma de funil em um desfiladeiro perto de um pináculo pontiagudo de rocha. Quando eles não retornaram de um segundo empreendimento para a mina, uma equipe de busca foi despachada. Eles encontraram os corpos dos 2 soldados que foram mortos a tiros. Com o tempo, muitas das histórias que cercam a mina sucumbiram à lenda e ao embelezamento, agora que existem muitas variações nos contos. Atualmente a área é um parque estadual, Lost Dutch State Park. A mineração é proibida, mas isso não impede as 8.000 pessoas que vêm todos os anos em busca do ouro perdido. Bolas de fogo Nagas. As bolas de fogo Nagan do rio Mekong não são uma questão de se, mas uma questão de o que. Eles são um dos fenômenos inexplicáveis mais bem documentados em todo o mundo. Todos os anos, em outubro, na noite de Van Auk Pansa, milhares de espectadores se reúnem nas margens do rio Mekong, na Tailândia e no Laos, para ver os lendários Nagan soprarem bolas de fogo do próprio rio. Muitos têm assistido a isso todos os anos por toda a vida. As próprias bolas são de cor avermelhada e são do tamanho de um ovo. Eles lentamente e silenciosamente sobem do rio antes de acelerar no ar, onde desaparecem. Pode haver de dezenas a milhares dessas esferas brilhantes por noite.
As próprias bolas são vistas em ambos os lados da noite do festival. Sua origem sobrenatural não é sem oposição. Manas Canoksin, um médico de Nong-Khai, acredita fortemente que a fermentação de sedimentos no fundo do rio causa a formação de bolsões de gás metano, e que a posição da Terra em relação ao Sol durante esses dias do ano faz com que eles subam, então se inflamem espontaneamente em presença de oxigênio ionizado. Os químicos italianos Luigi Garlacelli e Paolo Boschetti replicaram as luzes adicionando produtos químicos aos gases formados por compostos em decomposição. Mas outros pesquisadores descartam essa teoria, apontando que o fundo rochoso do rio não tem muito sedimento e que a turbulência da água quebraria essas bolhas de metano antes que elas atingissem a superfície da água. Seja qual for a causa, as bolas de fogo na Gandu Mekong são um dos fenômenos menos conhecidos e mais espetaculares a serem observados. Harold Holt. Harold Edward Holt, nascido em 5 de agosto de 1908 e morto em 17 de dezembro de 1967, foi um político australiano que se tornou o 17º primeiro-ministro da Austrália em 1966. Seu mandato como primeiro-ministro terminou dramaticamente em dezembro do ano seguinte, quando ele desapareceu enquanto nadava em Cheviot Beach perto de Port Said, Vitória, e foi presumido afogado. No domingo, 17 de dezembro de 1967, Holt e alguns amigos dirigiram para um de seus locais favoritos para nadar e mergulhar, Cheviot Beach em Point Nepean, perto de Port Said, no braço leste de Port Phillip Bay. Holt decidiu nadar, embora as ondas estivessem pesadas e Cheviot Beach fosse famosa por suas fortes correntes e perigosas marés. Ignorando os apelos de seus amigos para não entrar, Holt mergulhou nas ondas e rapidamente desapareceu de vista. Temendo o pior, seus amigos levantaram o alerta. Em pouco tempo, a praia e a água da costa estavam sendo revistadas por um grande contingente de policiais, mergulhadores da Marinha Real Australiana, helicópteros da Força Aérea Real Australiana, pessoal do Exército de Point Nepean e voluntários locais. Isso rapidamente se transformou em uma das maiores operações de busca da história australiana, mas nenhum vestígio de Holt foi encontrado. 2 dias depois, em 19 de dezembro de 1967, o governo fez um anúncio oficial de que Holt foi dado como morto, com um porta-voz da polícia declarando que a busca chegou a um impasse. Holt geralmente é pronunciado como Holt na Austrália. O corpo de Holt nunca foi encontrado e nenhuma investigação oficial foi realizada. Cofre de perseguição. No século XVIII, os Vauronds, uma família rica de fazendeiros, construíram uma tumba escavada na rocha na Igreja de Cristo, Barbados. Estava selado com uma enorme porta de mármore. Um membro da família a ser enterrado ali foi a senhora Thomasina Goddard, em 1807. Um ano depois o jazigo foi assumido pela família Chase, também proprietários de escravos que o compraram para enterrar 2 filhas em 1808 e 1812. Quando o túmulo foi aberto novamente em 1812 para receber o corpo do pai, Thomas Chase, os caixões de chumbo das meninas foram colocados de cabeça para baixo. Não havia sinal de arrombamento. Nem havia em 1816, quando o túmulo foi novamente aberto para o corpo de um parente menino. Mas os caixões de Chase foram novamente desordenados. A de Thomas, que levará 8 homens para carregar, estava encostada na parede da abóbada. Na época do próximo funeral, 8 semanas depois, a notícia da estranha tumba se espalhou e uma enorme multidão apareceu para a cerimônia. Eles não ficaram desapontados. Embora a tumba estivesse selada, os 4 caixões de Chase dentro estavam mais uma vez em desordem. O governador de Barbados, Lord Combermere, agora deu uma mão. Em 1819, ele supervisionou o reagrupamento ordenado dos caixões e mandou colocar lacres na laje da porta. Mas no ano seguinte, após relatos de ruídos, voltou a visitar o local. Seus selos estavam intactos. Mas os caixões de chumbo estavam em sua confusão habitual. Apenas o pequeno caixão de madeira em ruínas da senhora Goddard ainda jazia pacificamente no canto. A confusão em torno do cofre estava centrada na falta de uma explicação adequada. Os escravos não poderiam ter movido os caixões sem deixar rastros. Não havia indícios de enchentes. Terremotos dificilmente teriam abalado uma tumba sem perturbar outras na área circundante.
Depois de todos os distúrbios inexplicáveis, foi decidido esvaziar o túmulo de seus ocupantes e realocá-los há quase 200 anos. Continua vazio até hoje. North-Red e Boeing 1. O primeiro avião Boeing já construído foi chamado Bluebell, e seu criador, William Boeing, o enviou para a Nova Zelândia junto com seu avião irmão, Mallard, em 1918, tornando-se a primeira venda da empresa Boeing. Após a sua chegada, foram utilizados em voos comerciais, entregando correspondência e transportando passageiros. Em 1924, quando a NZ Flying School fechou, um conjunto convincente de evidências, incluindo uma carta escrita à Boeing Company em 1959 pelo aviador pioneiro George Bolt, aponta para os dois Boeings terem sido levados para uma base militar em North-Red, Devonport e colocados em um túnel de armazenamento vazio. Quando o oficial responsável decidiu que o tecido dopado e as fuselagens de abeto eram um risco de incêndio, ele ordenou que o túnel fosse fechado e lá, as evidências sugerem, eles permanecem até hoje. As histórias do complexo militar subterrâneo isolado foram desde então apoiadas por centenas de testemunhas em primeira mão. As tentativas de localizar os aviões foram reprimidas pelos militares e pelo governo e o paradeiro desses aviões mais históricos ainda é desconhecido. Na foto acima é Bluebell decolando. Sangue de São Januário. São Januário, bispo de Nápoles, é um santo mártir da Igreja Católica Romana. Ele foi preso enquanto visitava os diáconos encarcerados nas minas de enxofre de Puteoli, a moderna Pozzuoli. Depois de muitas torturas, incluindo ser jogado aos leões no anfiteatro Flaviano de Pozzuoli, ele foi decapitado em Solfatara junto com seus companheiros. Ele morreu em 305 DC. De acordo com uma antiga geografia, suas relíquias foram transferidas por ordem de São Severo, bispo de Nápoles, para as catacumbas napolitanas. No início do século X, o corpo foi transferido para Beneventum Porcico, príncipe de Benevento, com a cabeça permanecendo em Nápoles. Posteriormente, durante o tumulto na época de Frederico Barbarossa, seu corpo foi transferido novamente, desta vez para a abadia de Montevergine, onde foi redescoberto em 1480. Apesar das informações muito limitadas sobre sua vida e obra, ele é famoso pelo reputado milagre da liquefação anual de seu sangue, relatado pela primeira vez em 1389. O sangue seco é armazenado com segurança em pequenas cápsulas em um relicário. Quando essas cápsulas são trazidas para perto de seu corpo em 3 ocasiões no ano, o sangue seco supostamente se liquefaz. Milhares de pessoas se reúnem para testemunhar este evento na Catedral de Nápoles. O arcebispo, no altar-mor, entre orações e invocações, segura um frasco de vidro que dizem conter o sangue seco do padroeiro da cidade. Quando a liquefação ocorreu, o arcebispo ergue novamente o frasco e demonstra que a liquefação ocorreu. O anúncio da liquefação é saudado com uma salva de 21 tiros no Castel Nuovo do século XIII. A cerimônia acontece 3 vezes por ano. O mais famoso é no dia da festa de 19 de setembro, que comemora o martírio do santo. Tentativas de explicar o evento em termos científicos sugerem que o milagre da liquefação não envolve sangue, mas um gel tixotrópico, como o óxido de ferro hidratado, FeO, que tem demonstrado comportamento semelhante em laboratório, mas o fato de o sangue seco se liquefazer em certas datas aumentam ainda mais o mistério. Incidente Vela. O incidente Vela, às vezes chamado de flash do Atlântico Sul, foi um flash duplo de luz ainda não identificado detectado por um satélite Vela dos Estados Unidos em 22 de setembro de 1979. Especulou-se que o flash duplo era característico de uma explosão nuclear. No entanto, informações recentemente desclassificadas sobre o evento dizem que provavelmente não foi de uma explosão nuclear, embora não se possa descartar que esse sinal tenha sido de origem nuclear. O flash foi detectado em 22 de setembro de 1979, às 0h53 GMT. O satélite relatou o flash duplo característico, um flash muito rápido e muito brilhante, depois um mais longo e menos brilhante, de uma explosão nuclear atmosférica de 2 a 3 quilotons, no Oceano Índico, entre a Ilha Bouvet, dependência da Noruega, e o Prince Ilhas Edward, dependências sul-africanas.
Em 1999, um vitepaper do Senado dos Estados Unidos declarou: resta incerteza sobre se o flash do Atlântico Sul em setembro de 1979 registrado por sensores ópticos no satélite Vela dos Estados Unidos foi uma detonação nuclear e, em caso afirmativo, a quem pertencia. Há alguma especulação de que o teste pode ter sido uma iniciativa conjunta israelense-sul-africana que foi confirmada, embora não comprovada, pelo Comodoro Dieter Gerhardt, um espião soviético condenado e comandante da base naval de Simonstown na África do Sul na época. Incidente do Passo de Atlov. O incidente de Atlov Pass refere-se a um evento que resultou na morte de 9 praticantes de esqui nas montanhas do norte dos Urais. O incidente aconteceu na noite de 2 de fevereiro de 1959 no ombro leste da montanha Kolassiako, um nome Mansi, que significa Montanha dos Mortos. A passagem de montanha onde ocorreu o incidente foi nomeada de Atlov Pass em homenagem ao líder do grupo, Igor Dyatlov. As circunstâncias misteriosas e as investigações subsequentes das mortes dos caminhantes inspiraram muita especulação. As investigações das mortes sugerem que os caminhantes abriram sua barraca por dentro, saindo descalços na neve pesada. Enquanto os cadáveres não mostram sinais de luta, uma vítima teve o crânio fraturado, 2 costelas quebradas e uma sem a língua. Alguns foram encontrados embrulhados em pedaços de roupas rasgadas que pareciam ter sido cortadas daqueles que já estavam mortos. Traços do acampamento mostraram que todos os membros do grupo, incluindo aqueles que foram encontrados feridos, deixaram o acampamento por conta própria, a pé. Segundo fontes, as roupas das vítimas continham altos níveis de radiação, embora isso provavelmente tenha sido adicionado em uma data posterior, já que nenhuma referência é feita a ela na documentação contemporânea e apenas em documentos posteriores. Um médico que investiga o caso sugeriu que os ferimentos fatais dos 3 corpos não poderiam ter sido causados por outro ser humano, devido à força extrema a que foram submetidos. Os investigadores soviéticos determinaram apenas que uma força desconhecida convincente havia causado as mortes, impedindo a entrada na área por anos depois. A causa do incidente permanece incerta. Joias da coroa da Irlanda. As joias, esmeraldas, rubis e diamantes apresentados à nação irlandesa por Guilherme IV no século XIX, foram guardadas em um cofre na Torre Bedford do Castelo de Dunbley. Eles estavam sob os cuidados de Sir Arthur Vicars, o rei de armas do Ulster, seu sobrinho Percy Mahoney e 2 assistentes. Em 28 de junho de 1907, os vigários informaram que sua chave da porta principal da torre havia desaparecido. 5 dias depois, a faxineira, Sra. Farrell, encontrou a porta principal destrancada quando chegou para o trabalho. Então, finalmente, no dia 6 de julho, ela notou algo ainda mais estranho: a porta da sala forte onde as joias eram guardadas havia sido deixada aberta durante a noite. Naquela tarde, um porteiro do castelo chamado Steve entrou no quarto do vigário enquanto os vigários e Mahoney examinavam o colar dourado e esmaltado da Ordem de São Patrício. Os vigários entregaram ao porteiro a chave do cofre e ordenaram-lhe que colocasse a coleira com o resto das joias. Alguns minutos depois, Steve voltou com a alarmante notícia de que o cofre já estava aberto. Os vigários fizeram uma rápida inspeção e gritaram: "E meu Deus, as joias se foram!" A polícia nunca pegou o ladrão. Um mês depois do crime, os detetives da Scotland Yard produziram um relatório com o nome de seu principal suspeito. No entanto, este relatório foi suprimido, e o inspetor-chefe chamado de volta. Mais tarde, durante esse ano, Eduardo VII exigiu que todos os 4 homens responsáveis pela guarda das joias renunciassem. 14 anos depois, Vicars foi encontrado morto no jardim de sua casa em County Kerry. O corpo estava crivado de balas e foi encontrada uma etiqueta que dizia: "Ira nunca esquece." Mas o exército republicano irlandês insistiu que não estava envolvido. Independentemente disso, a maioria das pessoas na Irlanda acreditava que os vigários eram um homem inocente que havia sido maltratado pelo governo britânico. Nenhum vestígio das joias da coroa irlandesa foi encontrado. Gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Isso ajuda muito o canal Pingo de Curiosidade a crescer. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos, conhecidos e familiares. Obrigado e até o próximo vídeo.